E hoje, para conversar connosco um bocadinho, convidámos o enfermeiro Eduardo Santos, enfermeiro no Centro de Saúde de Orem, que vai estar connosco nos próximos minutos para falarmos um bocadinho sobre vacinação. Ouvimos falar muito de vacinação, e nesta altura do campeonato a vacinação da gripe e da Covid, mas também há outras vacinas para além destas. E por isso mesmo vamos conversar um bocadinho sobre isto. Enfermeiro Eduardo, muito obrigada por estar aqui connosco. E muito boa Obrigado, eu. tarde, obrigada. Boa tarde. Um, Olha, antes de mais, a vacinação, existe um plano nacional de vacinação e Sim. que todos nós, não é? Devemos ter em dia. Aliás, há imensos organismos onde nos pedem o boletim de vacinas, não é? Sim. Qual é que é a vantagem de nós estarmos vacinados? Ah, em relação aos adultos, a vacina obrigatória, e que não é totalmente obrigatória, mas é muito recomendável, é a vacina do tétano. Ah, é uma vacina que não tem a ver com doenças infecciosas transmissíveis. Não tem relação com epidemias nem nada disso. Cada pessoa individualmente pode ser infectada pelo tétano e corre sérios riscos para a saúde. Portanto, para a idade adulta, tirando aquelas vacinas sazonais da gripe e agora também da Covid, é unicamente a do tétano a única que é recomendada. Também existem outras vacinas para a idade adulta, mas também não são obrigatórias. A tétano é que é obrigatória para defesa individual, que são as vacinas pneumocócicas para as pessoas que têm problemas respiratórios. Tirando isso, é mais nas crianças, é que a vacina é, eu diria, semi-obrigatória. Já foi mais obrigatória, agora por questões éticas, etc. Porque nenhuma é obrigatório, não é? Na realidade, ninguém é obrigado a ser vacinado, mas é altamente recomendado. E em instituições convém que haja o maior número de pessoas vacinadas, por isso daí que se peça os boletins de vacinas. Já começa a não ser pedido o boletim de vacinas, Mas, por pouco em exemplo, se pouco. nós nos cortarmos ou se espetar, imagino que vamos na rua, espetamos um prego, qualquer coisa, a primeira coisa que nos perguntam depois, quando vamos ao médico, é que se temos a vacina contra o tétano, não é? É Sim, essa porque que é muito importante. Aí sim, é muito está. importante por risco individual da pessoa, porque pode a ferida infectar ou haver o objeto que fez a ferida estar contaminado com o bacilo do tétano e a pessoa vir a sofrer de tétano, que é uma doença muito grave, eventualmente mortal. Cada vez menos, mas eventualmente mortal. E então vê-se se a pessoa tem a vacina do tétano para saber se está protegida, pelo menos, dessa infecção. Se não tiver, leva na altura. Sim, leva na Ou não? altura. Sim. Sim. Se não tiver, leva logo, imediatamente, a vacina do tétano, que já vai fazer alguma proteção. Sr. Enfermeira, estas vacinas, que quando dizemos que são as vacinas obrigatórias, elas ao fim e ao cabo são grátis, não é? Elas no centro de saúde não custam nada, portanto nós levamos de uma forma gratuita ou não? Exatamente. As vacinas são gratuitas. As vacinas do Plano Nacional de Vacinação são todas gratuitas. Aquelas que estão no Plano Nacional de Vacinação, aquelas que são recomendadas. Pronto, e as que são recomendadas, essas, segundo, há médicos que recomendam, há doentes que têm algumas comorbilidades e têm mesmo necessidade de ter essas vacinas. Mas aí já são As pessoas que à adquirem. custa de cada um, não é? Que tem Sim, que adquirir. sim, exatamente. Portanto, as que fazem parte do Plano Nacional de Vacinação, e esse plano tem-se vindo a expandir com o número de vacinas, de qualidades de vacinas e de proteções. Apesar disso, vão aparecendo novas vacinas, algumas delas são recomendadas, mas não estando no plano, terá que ser a própria pessoa a adquiri-las. Depois temos algumas vantagens em ter o maior número de pessoas vacinadas, não é? Quais são as Sim. vantagens de termos a população vacinada? Eu estou a falar nomeadamente das crianças. As crianças estão sempre em comunidade, nas escolas, nos jardins, nas creches. Qual é a vantagem de se ter este Plano Nacional de Vacinação em dia? A vantagem principal é a imunidade de grupo. No caso dos adultos, portanto, a proteção é individual, e do tétano o ideal seria 100%. Porque se houver
90% vacinados, os outros 10% estão suscetíveis. Já nas doenças infecciosas, como é as doenças de infância, as virais e as bacterianas, uma das coisas que conta é a imunidade de grupo. Ou seja, quanto maior o número de pessoas que estiverem vacinadas, maior a dificuldade em o agente infeccioso se disseminar, porque encontra várias barreiras e muitas vezes as pessoas que não estão vacinadas, que optaram por isso, acabam por ter a proteção daquelas que se vacinaram. Mas quanto menor for a percentagem de população vacinada, mais fácil é o agente infeccioso espalhar-se na sociedade e formar as epidemias e as pandemias. No caso da Covid, o que é que aconteceu? Ninguém estava vacinado contra o Covid. Daí que se espalhou pelo mundo inteiro e fez-se a pandemia. Nenhum ser humano, sendo um vírus novo, tinha imunização em relação àquele vírus. E daí se ter espalhado tanto e fazer aquela emergência que nós conhecemos. E depois a vacinação era mesmo para conseguirmos a imunidade de grupo, não era? Era esse o objetivo com a vacinação. Ainda em relação às crianças e à vacinação, uma criança que esteja vacinada contra o sarampo e contra a rubéola e essas doenças todas, não apanha ou pode apanhar e com sintomas menos graves? Como todas as vacinas, não há vacinas 100% eficazes. Podem apanhar e se apanharem, é mais difícil apanhar, ou se o apanharem é de uma forma muito mais ligeira, mais atenuada, sem casos graves. Todas estas vacinas para as crianças não são doenças de menores, não são doenças, são tudo doenças muito graves. Aquelas, seja o sarampo, a papeira, a rubéola, seja a meningite, seja o hemófilos influenza, seja a difteria, seja a tosse convulsa, são doenças muito graves. Eventualmente fatais. É por isso que se desenvolveu a vacinação. A poliomielite é um drama. Uma pessoa que apanha poliomielite pode ficar paralisada, com todos os membros paralisados, ou só um ou dois membros paralisados. Aquilo é dramático. Mas é uma doença que já não se conhece. E não se conhece porquê? Pela imunidade de grupo. Pela imunidade e porque as grandes campanhas de vacinação quase erradicaram. Não existe poliomielite em Portugal. Quase não existia sarampo. Depois houve umas correntes contra a imunização e tal, que diminuíram um bocadinho. Na América até foi grave o decréscimo da vacina do sarampo e apareceram os surtos. E o sarampo pode ser uma doença grave. Mas, porém, nós agora já não vemos essas doenças como a tosse convulsa, que é uma doença gravíssima, que já é raro ver, ou nunca se vê, porque há imunidade de grupo, porque as pessoas estão imunizadas. Mas todas elas são doenças muito graves, que felizmente não se vê graças à vacinação. Não sei. Mas ainda há muitos céticos em relação à vacinação. Ou não há muitos, eu penso que começam a aparecer mais, não é? Ou estou errada? Sim. Desde o início, desde que se inventaram as vacinas, que existe sempre uma franja da população que desconfia da ciência e que cria determinados equívocos e tem determinados equívocos por falta de conhecimento em relação aos avanços da ciência e ao avanço da medicina. E então criam algumas ideias que depois se espalham. Atualmente, essas ideias espalham-se mais facilmente através das redes sociais, etc. E há determinadas ideologias que continuam agarrados a determinadas ideias que não deixam, e continua-se a aparecer. Por exemplo, houve um caso da vacina do sarampo, que é a vacina tríplice de sarampo, papeira e rubéola, em que um médico fez um estudo em que atribuía a existência de autismo àquela vacina. Mais tarde veio-se a provar que aquele era um estudo falso, que foi feito de forma manipulada, mas isso espalhou muita ideia de que as vacinas provocam autismo e continua a haver. Mesmo a nível político, temos países como o Afeganistão e o Paquistão, ali naquela zona,
em que eles têm a crença de que a vacina é para lhe modificar qualquer coisa no cérebro. E então são totalmente contra a vacina da poliomielite. Nesses países é onde existe a maior incidência desta doença a nível global. E que é gravíssima, não é? Que é gravíssimo. Ainda hoje houve um atentado contra as pessoas que andavam a fazer o transporte das vacinas, no norte do Paquistão. O que não será um atentado inocente, não é? Pois, e está relacionado precisamente com estas crenças que as pessoas têm. A maior parte das pessoas não sabe como é que se faz a ciência. Então criam umas ideias e umas crenças em relação a essas coisas. A maior parte das pessoas não sabem como é que se calcula que a nossa galáxia, como é que se calcula a extensão da nossa galáxia, que ela tem 105 mil anos-luz de... Não sabem como é que isso faz. E é difícil calcular depois como é que é a dimensão das coisas. Em relação às vacinas, que são feitas com uma tecnologia muito avançada hoje em dia, as pessoas também não têm ideia de como é que se faz e depois criam algumas expectativas. Sim, o cidadão comum não faz a mínima ideia de como é que funciona, como é que funciona essa ciência. Pronto, e julgam que quando se está a administrar uma vacina, que são coisas muito mais para a saúde e que o vírus selvagem, o que provoca a doença, dá mais imunidade, que não é verdade. Há uma série de crenças típicas em relação à vacinação. A nossa função, principalmente dos enfermeiros, é tentar desmontar estas crenças e tentar que as pessoas compreendam que a vacinação é uma das melhores invenções da medicina e que protege as pessoas de doenças muito graves, sem as quais podiam desenvolver essas doenças. Pois. Sr. Enfermeiro, falamos e estas dúvidas todas surgiram muito com a Covid, com a vacina contra a Covid, que apareceu de uma forma muito rápida, não foi? E as pessoas, aquilo que diziam na altura era que não houve tempo para testar a vacina contra a Covid-19. Mas uma coisa é certa, a taxa de mortalidade era elevadíssima e com as vacinas essa taxa baixou. Em relação à Covid-19 e em relação à própria gripe, estamos numa altura em que há tantas gripes e há uma taxa de mortalidade grande, elevada, devido à gripe, e neste caso a gripe A, este ano também. As pessoas vacinam-se, não se vacinam, a resposta é positiva por parte das pessoas. Como é que estamos, e nomeadamente falando da sua experiência como enfermeiro? Se bem que este ano parece que foram vacinadas muito mais pessoas nas farmácias. Sim. Não foi? Em relação à Covid, a vacina da Covid foi uma tecnologia nova que apareceu, que já andava a ser estudada desde os anos 80. Não se tinha conseguido, com essa tecnologia do RNA mensageiro, fazer uma vacina com ela. Mas pouco tempo antes de surgir a pandemia, houve um cientista alemão, de origem turca, que conseguiu inventar tecnologia para fazer essa vacina. Que era uma forma de vacinar rapidamente as pessoas e de criar, para qualquer vírus, qualquer tipo de vírus, criar uma vacina rapidamente. Aquilo, há quem diga que foi feito muito rapidamente. O que é certo é que foram feitos os passos todos que a Organização Mundial recomenda e que obriga a que sejam feitos para que sejam autorizados. Lançada uma vacina, né? Que é uma primeira fase pré-clínica, de testar em animais, depois uma fase com um pequeno grupo de voluntários, depois com um grupo maior de voluntários em que se faz uma comparação num estudo cego em que não se sabe quem é que levou e quem é que não levou. São tudo testes de segurança e da vacina, e depois só mais tarde houve tempo e muito empenho para conseguir fazer isso. Quanto à vacina da gripe, que já há bastantes anos que é feita, este ano houve uma alteração na administração das vacinas que foram feitas também nas farmácias locais.
ao que E parece... continua a ser de forma gratuita para quem tem mais de 60 anos, certo? Sim, sim. Até baixou, era de 65, passou para, Para para 60. 60 anos. Acho que correu bem. Segundo a Direção-Geral da Saúde, a Diretora-Geral da Saúde, nesta altura estamos apenas, apesar desta alteração, passar uma parte para as farmácias comunitárias, estamos apenas a 2% de diferença nesta altura. Claro que ainda não se atingiu o que habitualmente se costuma atingir uma percentagem que estamos aí uns 30% abaixo. Mas é no final da campanha. Portanto, aos dias de hoje, estamos apenas com uma diferença mínima. Quando as unidades de saúde familiares vieram dizer que havia, portanto, esta diferença em relação, por causa de começarem as farmácias a fazer, a Associação Nacional de Farmácias disse que estava tudo a correr bem e que realmente era só 2%. Até aqui isso tem sido e tem funcionado bem por ação dos centros de saúde, por ação da coisa. Agora, houve uma decisão de começar também a vacinar nas farmácias. Penso que não está a correr muito mal. Os profissionais de saúde é que sentem que têm as competências e a experiência e os meios para o fazer e que isso lhe foi um bocadinho retirado. Não é? É essa a minha interpretação. E em parte também é a história de termos o enfermeiro de família, não é? Que habitualmente nos administra as vacinas, não é? E que fazia a promoção da vacinação e contactava as pessoas para a vacinação. E esse contacto passou a ser feito para as farmácias, talvez de uma forma mais impessoal, mas havia. Há quem diga que não se atingiu tanto como nos outros anos, porque a promoção da vacinação não foi feita tão bem. Aí os centros de saúde e os enfermeiros de família e o médico de família também faziam essa promoção, independentemente dos mass media. Fazia tanto individualmente. Mais que, e corrija-me se eu estiver errada, com mais de 60 anos há pessoas que continuam a não ser vacinadas, mas vocês, com a vossa promoção e com o conhecimento que têm dos utentes, também conseguem ver se eu tenho uma doença que seja mais suscetível depois de ser agravada com alguma gripe ou com Covid, também promovem esse aconselhamento, não é? Coisa que uma farmácia não tem acesso. Exatamente. Era a vantagem de ser nos serviços de saúde a vacinação. Penso eu que essa é uma das vantagens de ser nos serviços de saúde. Porém, pode não haver capacidade. Até aqui sempre houve. Agora, não sei porque é que deixou de haver, mas... Mas ainda há muitas vacinas por administrar. Ainda há muitas vacinas por administrar. Agora, em Orem, vamos mudar de fornecedor, uma vez que passámos para o LS Leiria, ainda estamos a saber como é que vai ser a distribuição das vacinas. Mas, para já, há vacinas da gripe suficientes para vacinar as pessoas e está a correr bem. Não há uma afluência tão grande. Porque as pessoas não vão ao médico, porque não há médicos, etc. E sabem que se foram para o centro de saúde perdem lá muito tempo. E optaram pela farmácia, a verdade é que foi um bocado isso. E as farmácias também contactavam as pessoas diretamente. Em relação à mortalidade, há picos, de vez em quando há picos, por isto ou por aquilo. Os hospitais estão muito cheios, é uma das causas porque também pode haver mais mortalidade, é porque os hospitais não têm uma capacidade de resposta naquelas horas ideais e atrasa-se muito com perigo de algumas situações. E diz-se também que há pessoas que não estão vacinadas. Eu, pessoalmente, continuo a recomendar a vacina. Eu, pessoalmente, já levei 20. Desde o ano 2002, tenho vacinado todos os anos e não vejo que isso me faça mal à saúde. Embora há pessoas que acham que as vacinas continuam a fazer mal à saúde, que têm produtos químicos, etc. Os produtos químicos que as vacinas... Químicos têm, não é? Têm produtos químicos, mas estão em uma quantidade tão reduzida. Por exemplo, a formalina que são conservantes e o alumínio, etc., que vêm nas vacinas que são administradas às crianças, já foram testados para saber se fazem mal ou não fazem. E a quantidade que as pessoas absorvem na alimentação ou na vida normal é maior àquela que vem administrada na vacina. Portanto, as vacinas são muito seguras e protegem.
E protegem. Mas, Eduardo, não quer dizer que uma pessoa que seja vacinada contra a gripe ou contra a Covid que não vá ficar com gripe ou com Covid, certo? Certo. Os sintomas é que não serão os mesmos. Em princípio, os sintomas são muito mais suaves, porque o organismo teve capacidade de reagir, ou de já tinha alguns anticorpos. Porque é que se dá todos os anos a vacina da gripe? É uma espécie de um reforço para criar anticorpos. Os anticorpos, o que é que eles fazem? Assim que nós somos invadidos pelo vírus, os anticorpos vão imediatamente sinalizar os vírus, vão pôr lá uma lâmpadazinha para depois vir os glóbulos brancos a atacar os vírus. Quando a pessoa não está vacinada, não tem anticorpos, ainda é preciso primeiro ter o contacto com o vírus, criar os anticorpos que vão sinalizar as coisas, é um atraso. E depois, neste tempo, os vírus espalham-se muito mais pelo organismo e os sintomas são muito mais graves do que se a pessoa não estiver vacinada. Portanto, as vacinas não são totalmente eficazes, mas protegem. Protegem. Enfermeiro, em relação à vacina da gripe, ela é sazonal e sempre a partir ali de setembro, não é? Setembro, sim, outubro, há a campanha da vacinação e é todos os anos que as pessoas são vacinadas. Em relação à Covid, nós no início levámos aquelas doses e depois 1 mês e depois 2 meses, aqueles reforços todos. E agora, só as pessoas com mais de 60 anos é que são vacinadas ou que são chamadas para ser vacinadas. Então, e as outras? Não estão, em relação, por exemplo, à Covid, à gripe, já sabem que há umas que levam, outras não levam, qualquer pessoa pode levar a vacina da gripe, não é? Adquire a vacina e leva a vacina. Mas em relação à Covid, com menos de 60 anos, devem levar vacina, não devem levar a vacina? Estão protegidos, não estão? Como é que é? Eu acho que sim, devem levar a vacina e fazer um reforço. Não são, se calhar, chamados. Porque as pessoas com idades mais novas não têm riscos tão elevados como as pessoas a partir dos 60 ou 65 anos que já têm algumas doenças, diabetes, algumas doenças cardíacas, etc. A Covid, não sei se vai continuar ou não, conforme a epidemiologia da doença, conforme ela apareça mais ou apareça menos, faça mais epidemias ou não, pode-se continuar ou não. Mas este ano ainda se está a fazer reforços da vacina. Apesar de que a Covid agora é considerada como uma gripe também, não é? É uma gripe normal, um vírus normal. Já existiam outros coronavírus, vários. Este é que não existia. Em relação, quando houve a pandemia da Covid, a gripe praticamente desapareceu. Não havia registros da gripe. Agora, com a gripe, quase há muito menos também Covid. Porque dá a sensação que os vírus vão fazendo concorrência uns com os outros. E a Covid vai ficar para sempre. Mais um vírus, como há centenas deles, como há centenas deles diferentes, que vai ficar, mas já não faz. Eventualmente pode fazer. Pessoas que tenham comorbilidades, que tenham idade avançada, pode fazer doença grave. Aliás, como a gripe. Como a gripe, exatamente. E todos os anos faz, não é? Sim. Todos os anos faz. Enfermeiro, então é assim, qualquer médico de família recomenda aos seus utentes as vacinas que deve levar, mesmo aquelas que não fazem parte do plano de vacinação. Em relação a estas vacinas, e agora que temos tanta falta de médico de família, como é que é? Eu tenho 55, tenho 50, tenho 45, devo procurar o aconselhamento de alguém, devo dirigir-me ao centro de saúde, devo dirigir-me a uma farmácia? O que é que acha? Qual é que é a opinião do enfermeiro? Na minha opinião, deve dirigir-se aos médicos, ao médico de família, não, que pode, pois o problema é esse, mas aos enfermeiros. Aos enfermeiros Que estão perfeitamente habilitados. A vacinação era uma área praticamente só dos enfermeiros. De promoção da saúde era os enfermeiros. Portanto, eles estão perfeitamente habilitados. São eles que vacinam as crianças com o Plano Nacional de Vacinação e estão perfeitamente habilitados para aconselhar as pessoas acerca das vacinas que devem levar. Contudo, hoje em dia já se pode também ir à farmácia, que eles também já têm alguns técnicos com formação sobre vacinas
e alguns até têm enfermeiros contratados, algumas farmácias até têm enfermeiros contratados para esse fim, também é uma das situações que podem já recorrer. De um modo geral, portanto, já não é só o Serviço Nacional de Saúde a fazer a proteção e a promoção da saúde em Portugal. Portanto, há uma diversificação de meios, uma vez que uns começam a não poder responder, há uma diversificação por outro lado. A enfermeira Eduardo, isto aqui assim um à parte, para uma enfermeira é um bocadinho frustrante ver uma competência que ao fim e ao cabo cria até uma relação de cumplicidade com os utentes, porque os enfermeiros têm uma relação até de amizade, porque são utentes de muitos anos, não é? Sim. É um bocadinho frustrante o tirarem-nos um serviço ou generalizar esse serviço para... de outra forma, não é? Sim, é frustrante. Concordo que sim, eu senti muito essa frustração e os meus colegas acho que também. Inclusivamente, a Ordem dos Enfermeiros tentou opor-se a essa diversificação da administração, portanto, que é uma administração de um injetável, ser feito por técnicos que não têm tanta experiência como os enfermeiros. Mas, de qualquer das formas, formação. todos tiveram que receber de formação. Sim. Para administrar. Mas um enfermeiro tem uma informação muito mais prolongada e extensa para a administração de medicamentos via parentéricos do que os técnicos farmacêuticos, ou os farmacêuticos mesmo, etc. Não digo que, portanto, os farmacêuticos também têm uma formação muito extensa. Mas depois há pequenos pormenores do administrar uma vacina que é preciso experiência, prática e coisa, não magoar, fazer as técnicas todas, porque dando muitas vacinas é que se vai criando coisa. E criando as capacidades, desenvolvendo as capacidades. Porém, qualquer dia eles poderão estar a fazer. Depois, como nós administramos as vacinas num meio mais protegido e onde há uma outra série de competências, por exemplo, uma pessoa eventualmente tem uma indisposição após a vacina, os enfermeiros, e geralmente há um médico por perto, geralmente, têm outras competências para acudir àquela situação. Mas sim, isso também vem dizer... Porque no início da administração das vacinas da Covid nós tínhamos que esperar meia hora e estavam médicos por perto por causa de alguma eventualidade, não é? Exatamente, havia sempre médico e tínhamos também preparado lá um pequeno espaço de urgência para essas situações. As farmácias também o terão e também irão desenvolver a pouco e pouco essas competências. Mas acho que nos centros de saúde é um ambiente mais propício, mais seguro. Mas não sei, ainda não levei nenhuma vacina na farmácia. Não sei exatamente como é que está a funcionar. Falei aqui há uns tempos com uma farmacêutica e eu julgo que ela tinham contratado um enfermeiro. Um enfermeiro. Houve muitas farmácias que contrataram enfermeiros para esta época de vacinação. E que termina quando? Até quando é que nós devemos levar a vacina? Geralmente é até final de janeiro, fevereiro. Os picos da gripe costumam ser por volta de janeiro e de fevereiro. Aqui há uns anos houve uma que foi em abril, mas é mais atípico. De qualquer maneira, as pessoas podem continuar-se a vacinar. Uma pessoa que seja vacinada 15 dias antes de ter um contacto já está protegida. Ou até uma semana, se calhar já fez a viragem e já tem a produção de anticorpos suficientes para se proteger. Portanto, ainda estão as pessoas ainda estão a tempo de se vacinar. Ainda estão todas muito a tempo de se vacinar. Ou no centro de saúde ou na farmácia. Portanto, ainda podem receber a vacina, quer a da Covid, quer a da gripe. Agora, como enfermeira e como os enfermeiros é que fazem a triagem quando vamos aos hospitais centrais, e tanto que o Serviço Nacional de Saúde faz o apelo para irmos não irmos aos hospitais centrais com sintomas ligeiros, o que é que nós devemos fazer em casa se tivermos assim com tosse, com febre e tivermos assim um bocadinho com dores no corpo?
quais são as primeiras coisas que devemos fazer antes de irmos entupir isto tudo e trazermos ainda mais doenças do que aquelas que levamos? Sim, há esse risco. Há esse risco E grande, de e grande, trazer e grande, e grande. Outras bactérias e outras infecções. O que há a fazer é o que geralmente eles têm feito também comunicação nos meios de comunicação, que é ligar para a Saúde 24, que faz uma triagem e faz uma avaliação, embora online, da situação, e fazem algumas perguntas e veem a gravidade da pessoa. Inclusivamente perguntam se há comorbilidades, etc. Isso é o que deve fazer. Deve-se fazer. As gripes não se tratam com antibióticos. Tratam só os sintomas, porque não há antibióticos que matem o vírus. O vírus não é um ser vivo propriamente vivo, é como ser um motorzinho, e um motor não se pode matar. Pode-se desmanchar, ou pode-se evitar com a vacina. Podemos proteger com as vacinas dos vírus, mas matá-lo com antibióticos, como se faz com as bactérias, não se pode. Então o tratamento das gripes é sintomático. Portanto, são medidas de conforto. Baixar a febre, se ela for muito... geralmente com um anti-inflamatório tipo ibuprofeno ou paracetamol, que ainda é mais recomendado do que por ter menos efeitos secundários. Menos contraindicações. O paracetamol e resguardar, manter-se aquecido, não sair de casa. Se tiver que sair de casa, uma das coisas que deve fazer é usar máscara. Que é muito importante. É uma máscara cirúrgica que serve para proteger os outros. Não é muito eficaz na autoproteção, mas é muito eficaz na proteção dos outros. Não deixa sair do seu aparelho respiratório ou da sua boca os vírus para infectar as outras pessoas. É uma das coisas que deve fazer, e manter-se agasalhado, beber bebidas quentes e tomar o paracetamol. Se, entretanto, for mais do que 3 dias, se a febre não baixar e continuar muito intensa, a pessoa deve então recorrer ao médico. Liga para a Saúde 24, porque isso também lhe vai permitir um melhor acesso depois ao hospital. E explica que já está há mais de 3 dias assim, e logo vê qual é o encaminhamento que lhe faz. Sim. Mas para já, aquelas tradicionais, só lhe faltou falar da canja de galinha. Sim, quentinha é um alimento que é muito bom. Mas porque é quentinho, não é porque tem nenhuma propriedade para a gripe. Bastante energético. Exatamente. Bastante energético, porque tem a gordura, é hidratante porque tem bastante água. E depois o arroz o arroz é excelente se houver sintomas gastrointestinais. Exatamente. Que muitas vezes acontecem também com a gripe, os sintomas gastrointestinais. A canjinha é excelente. E o chazinho de cidreira, que é muito neutro, e é uma água quentinha que faz muito bem. Quem não tenha problemas com glicémia, que não tenha diabetes, etc., até pode pôr um bocadinho de mel também. Mas o mel é feito de açúcar. Pois, claro. Se calhar, se puser um pouquinho de açúcar, é igual. Isto porque sempre aumenta um bocadinho a energia do alimento que se está a absorver. E pronto, estar em casa. E estar em casa. E acima de tudo, muito importante, eu acho que disse que é, se tiver mesmo que ir para a rua, usar máscara para proteger os outros, para não espalharmos tanto e não transmitirmos a outra pessoa. Sim. Chega a termos nós, nesse aspecto podemos ser egoístas. Cada um pode ser egoísta com a doença que tem, não é? Sim, isso é ótimo. Eu acho que sim. Enfermeiro Eduardo, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi um gosto tê-lo aqui. Com certeza que irá passar por aqui mais vezes para falarmos de outros assuntos. Os enfermeiros, que ao fim e ao cabo, hoje em dia, são um bocadinho a nossa salvação, que é quem está mais à mão. Não é? Muito obrigado. Que é quem está mais à mão. Muito obrigada. Enfermeiro Eduardo Santos, que é enfermeiro no Centro de Saúde de Orem e que foi então o nosso convidado de hoje.